E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já se perguntaram: "Será se eu estou exatamente onde eu deveria estar?" Eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha, essa pergunta é uma coisa muito constante. E eu venho percebendo outras coisas também, que trabalho em terapia, comigo mesmo, enfim. Eu não sei também se vocês têm esse hábito de se comparar a outras pessoas e achar que todo mundo tá numa fase melhor. Mas esse pensamento, ele permanece comigo mesmo que em alguns momentos eu perceba que, assim, eu não tô tão ruim como minha mente projeta, né. Eu tô falando em questão de realizações mesmo, né, de como a vida tá indo ao longo desse período. E hoje eu tenho em mente que essa comparação que nós temos com as outras pessoas, ela serve como, sei lá, uma forma de nos inspirarmos e buscar uma versão que a gente idealiza ser. Assim, sei lá, se eu não tô muito satisfeito com tal coisa, então talvez eu deva começar a observar um pouco mais e buscar os meios de melhorar isso, mas por mim, né, não porque, sei lá, alguém criticou, porque eu que tô incomodado, entende? E assim, eu vejo uma linha muito tênue nessa comparação que eu mencionei, porque a gente começa a se comparar e começa a achar que precisa melhorar, porque as pessoas que a gente nem conheceu ainda, né, sei lá, nem conhece, estão vivendo a vida delas lá, e a gente acha que a vida delas é o ideal pra gente também. O ruim disso, na verdade, não é ter essa inspiração aí. Sei lá, eu vou citar aqui nas vidas de redes sociais, por exemplo. Não é isso, mas a facilidade que elas apresentam, tipo, como se tudo fosse muito fácil. Esses dias eu estava vendo os stories de um cara que eu gosto de seguir, e ele falou de um ponto que eu acho que linka perfeitamente aqui com a nossa conversa. Porque ele estava falando sobre a criação de novos hábitos, especificamente de corrida, né. Ele estava falando que, assim, gente, um ato tão simples como você sair de casa e correr, hoje é muito burocrático, né. Você, sei lá, para correr precisa comprar um sapato tal, aí precisa de um óculos, um relógio inteligente, suplementos e, na verdade, é o que eu me falei no início, né, só você realmente precisa sair de casa e correr com o sapato que você tem mesmo, sei lá. Porque, assim, às vezes a gente vê uma uma coisa, uma atividade, sei lá, e a gente se inspira, né, então a gente: "Ah, nossa, eu vou começar a fazer isso". Só que às vezes não é o que a gente gosta de fazer. Como ainda no exemplo da corrida, né, pode ser que tá esse hypezinho agora, né, de corrida e tal, e aí começa a correr, só que não é algo que eu gosto. Então eu vou continuar fazendo isso só porque é legal para os outros, então não faz sentido a gente fazer esses investimentos em algo que a gente nem sabe se vai gostar. E sem contar que esses requisitos só deixam mais longe, a conquista do objetivo, né, porque a gente começa um novo hábito, começa uma nova atividade com um objetivo. E aí se tem uma série de requisitos para você cumprir, cada vez vai ficando mais difícil, isso tem mais, possibilidade de levar a uma frustração ao invés de trazer aquela satisfação que a gente buscou. E eu vejo que essa cobrança que nós temos com nós mesmos, ela não é mais saudável, né, porque a gente se compara com essas vidas e essas realidades que praticamente não existem, e sei lá, vocês percebem que até quando a gente vai publicar alguma coisa em mídias sociais, a gente dá aquela enfeitada, né, compartilha às vezes de uma forma que nem aconteceu. Outro ponto é que eu vi nas estatísticas do podcast a idade de vocês, né, e basicamente nós temos aí a mesma média de idade. Então acredito que nós estamos passando pelos mesmos dilemas, né, as mesmas situações, novas experiências, principalmente essa de descobrir como é a vida adulta e entender o que isso meio que significa. Mas, além da história que eu já contei pra vocês da minha ex-psicóloga, né, eu comecei esse podcast porque eu me inspirei em um programa de um cara que eu seguia. Só que assim, eu estava muito preso aos requisitos que eu mencionei, né. Então assim, eu já me cobro muito, né. E eu passei um ano sem gravar nada, porque eu queria fazer algo incrível, mirabolante. E aí lembra que eu falei sobre o que eu falei da corrida? Bom, na verdade, para eu começar aqui, conversar alguma coisa no podcast, eu só preciso abrir esse aplicativo de gravação. No máximo fazer um roteiro, tópicos, para não me perder tanto. E enfim, né, ano novo, a gente geralmente faz
metas e expectativa aí, né, de mudança. E a primeira meta que eu fiz, que eu estabeleci, foi a de fato, ter metas que eu consiga cumprir. E aí a segunda, eu acredito que seja mais importante no momento que eu tô vivendo, que é priorizar as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, né, não adianta eu fazer planos, sei lá, para juntar dinheiro, fazer uma viagem para o exterior e comprar um curso para aprimorar o meu idioma. Se eu posso juntar uma quantia ok, né, com o objetivo de não mexer nesse dinheiro e dar uma melhorada no meu segundo idioma de uma forma gradual, como eu já fiz a vida toda, né. Óbvio que é interessante a gente mudar os hábitos, né, eu posso dar uma intensificada, enfim, mas percebe que esse investimento, ele pode ficar para mais para frente? Sei lá, eu ainda quero viajar, mas eu entendo que não vai ser agora. E a gente fica naqueles questionamentos, né: "Ah, mas fulano conseguiu, por que que eu não consigo?". Então, assim, a gente também precisa aprender a encarar a realidade das nossas vidas. Obviamente, gente, vamos sonhar alto, né, mas a gente tem que sonhar alto, mas que com objetivos plausíveis para que a gente, a médio, longo prazo, consiga chegar no sonho lá em cima que a gente idealizou. E eu estava fazendo uma análise, eu gosto muito de fazer análises também, né. Fico analisando quem eu era, quem eu sou, o que eu quero ser. Inclusive esse hábito de gravar aqui no meu celular para me ouvir depois, ele já é bem antigo mesmo, ele já vem comigo antes do podcast, porque eu gostava de gravar os áudios falando como estava a minha vida e quais eram as expectativas que eu tinha para o ano seguinte. Depois eu ia ouvir. E dava aquela sensação muito boa de ver o quanto a gente evolui, e principalmente o quanto a gente evolui e às vezes nem percebe, né. Esse é um outro ponto que eu gostaria de trazer, que a gente se apega tanto nas coisas que a gente quer e não percebe o que a gente tem. E eu vejo que basicamente é isso que faz com que a gente se frustre, né, porque a gente tá se comparando, sim, ou com os outros, ou com uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, que às vezes nem existe, e esses outros, às vezes, eles estão vivendo um momento da vida que nós gostaríamos de estar vivendo. Só que assim, a gente se prende nesse ciclo mesmo de busca incansável por mais, e acaba não vivendo, né, não enxergando o aqui e o agora. E quanta coisa boa a gente tem, a gente está vivendo. Eu gosto de me inspirar, porque isso me abre novas possibilidades, como por exemplo, esse podcast, né, se em algum momento eu não tivesse a curiosidade de saber como são podcasts, tivesse me inspirado em uma pessoa que já tinha um programa, eu não teria criado o meu, e eu não teria vivido essa experiência diferente. Eu acho super bacana, né, colocar meus pensamentos para fora publicamente. Ainda falando de comparação, tem um ponto que me pega, né, até hoje, que é essa sensação de que sempre tem alguém que tá mais avançado, né, tá mais bem-sucedido, tá mais feliz do que eu, né. E isso é a comparação negativa, né, que a gente começa a alimentar na nossa cabeça. Só que assim, pensa comigo, se a gente, né, se compara a alguém, é porque a gente admira essa pessoa, certo? A gente admira, mas a gente não quer ser essa pessoa, né. Então, sei lá, eu vou contar a minha experiência pessoal. Para tentar romper essa barreira da comparação constante negativa, o que é que eu venho fazendo? Eu observo que, assim, tá, eu de fato admiro essa pessoa. Então, o que que eu admiro nessa pessoa? E aí eu vou procurar formas na minha realidade de aprimorar, sei lá, habilidades, hábitos. O que é que eu preciso construir para estar mais realizado e até mais próximo dos objetivos que eu estou criando hoje, depois dessa inspiração. Sei lá, eh assim, muito voltado pra minha realidade, entende? E honrando nossa personalidade, né, eu gosto de pensar nisso, que não adianta a gente, como eu falei, se inspirar em outra pessoa e começar a viver uma vida que não faz sentido, entende? Porque aquela vida é da pessoa, não é nossa. Então, a gente precisa respeitar nossos gostos, nossa individualidade, mas para que tudo isso faça sentido, né, e a gente consiga enxergar também isso de uma forma positiva, a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Pensar na gente e, assim, sem se sabotar, né, achando que isso é egoísmo. A gente precisa plantar também na nossa cabeça que pensar em nós mesmos faz parte do autocuidado que nós temos. Não é
egoísmo, como eu falei. Sim, a gente está sendo fiel ao que acreditamos, a gente está respeitando nossos limites, estamos, sabendo o que que faz sentido, o que que não faz, e é muito bom a gente parar para fazer essas análises de vez em quando, porque, assim, isso é um desafio para mim também, eu busco superar isso ainda. Eu me pego muitas vezes perguntando o que que eu quero para o meu amanhã, o que que eu quero para o meu futuro. E assim, como eu não aprendi tanto a pensar em mim, é um sufoco pensar o que eu quero para o meu futuro. Só que eu venho trabalhando isso em mim desde o momento que eu percebi. Inclusive, esse podcast, ele faz parte desse processo, né? E eu pretendo aproveitar bastante porque é algo que me faz bem. Eu gosto de vir aqui e falar as coisas, eu gosto de pensar um pouco mais. E eu falei também nesse episódio sobre aproveitar, né, os processos. Aproveitar o hoje, realmente, a gente precisa aprender a aproveitar a vida. Porque esse foi outro sentimento aí que eu vejo que as redes sociais tomaram da gente, né. A gente quer tudo com muita urgência, tem uma sede aí por resultados. E pra isso a gente cria aí 1 milhão de metas impossíveis, uma vida que não existe. Porque assim, gente, a vida não é previsível, ela não vai girar em torno dos objetivos que a gente escreveu no papel no final do ano. E a gente tem que correr das frustrações. E aí a gente começa a planejar para o futuro essas demais metas que a gente quer alcançar. Então, eu não deixei de sonhar, eu não deixei de acreditar no futuro que eu almejei aqui, que eu sonhei, mas eu preciso começar a construir isso de forma que eu consiga de fato alcançar. Eu me pego olhando para essas coisas, né, do passado, eu fico muito feliz porque eu vejo, fico de verdade, porque eu vejo assim que eu cresci muito como pessoa, como profissional, e de onde que eu vim, onde que eu estou. Inclusive também, né, como eu disse, eu ainda estou aprendendo esse processo de aproveitar o agora, de pensar no futuro, de ser realista, e eu sonho muito alto mesmo. Eu vou trabalhar ainda muito em mim, para que no futuro eu tenha alcançado todas essas coisas que eu planejo hoje. Eu sei que quando eu ou você, enfim, quando nós nos perguntarmos: "Será se nós estamos exatamente onde deveríamos estar?" Sim, galera, nós estamos. E se a gente errar, a gente vai consertar. Se a gente falhar, nós vamos ver o que aconteceu. O importante é, de fato, não desistir e sermos fiéis ao que a gente acredita. Enfim, o áudio de hoje era esse. Obrigado por me ouvir e um abraço.